perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que é perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Plantão urgente, porque os empresários do Pedro garantem que vão trazer uma proposta para tirar o jogador do Flamengo, principalmente depois das duras críticas feitas pelo técnico Felipe Luiz logo após a partida entre Flamengo e São Paulo. Uma das primeiras falas do técnico Felipe Luiz, quando ele foi falar sobre o Pedro, ele disse assim: o que aconteceu essa semana entre o Pedro e o Flamengo foi lamentável. E aí ele disse: as atitudes do Pedro nesta semana beira o ridículo. Beira o ridículo. Aí o técnico Felipe Luiz, ele falou: olha, a situação é a seguinte, nós temos GPS, todos os treinos, todas as atividades que são feitas pelos jogadores, elas são monitoradas, elas são observadas, e o Felipe Luiz disse que os piores números apresentados dentre todos os atletas é o do Pedro, que o Pedro não está performando no treino, que o Pedro está fazendo corpo mole no treino, que o Pedro tem tomado atitudes lamentáveis dentro do treino, que não corre, que não se dedica. E aí o Felipe Luiz, ele já meio que deixou muito claro que conta com o Pedro, que acredita que o Pedro é um jogador diferente, que acredita que o Pedro é um jogador que pode entregar mais, pode fazer mais, pode render mais para o Flamengo, a partir do momento que ele, o Pedro, voltar a se dedicar. E o Felipe Luiz falou: não precisa me dar bom dia, não precisa falar comigo, não precisa me abraçar. O que eu preciso é que ele seja profissional e que ele volte a jogar bem, que ele volte a performar bem, que ele volte a treinar bem. Quando perguntado se o jogador vai ou não estar à disposição no jogo contra o Santos na próxima
quarta-feira, na Vila Belmiro, Felipe Luiz foi muito claro ao dizer, vai depender da performance dele. E o Felipe Luiz também fez uma exigência que o Pedro pedisse desculpa principalmente aos jogadores, aos companheiros, pelo comportamento dele, principalmente nessa última semana de treino. Felipe falou que o Pedro ele já vinha treinando mal faz um tempo, ele já vinha não performando no treino faz um tempo, mas que essa semana foi a palavra que ele usou, beirou o ridículo os treinos do jogador e por conta dessa péssima performance no treino foi que ele tirou o jogador da lista dos relacionados para o jogo de hoje. Antes de eu falar sobre a saída do Pedro do Flamengo, deixa eu explicar uma coisa. O Felipe Luiz disse que não tem nada a ver com aqueles prints vazados, aquelas situações vazadas, e aí eu acho é onde que está o erro, porque eu acho que o Flamengo, na pessoa do presidente BAP, deveria chamar o Pedro, eu falei isso aqui no canal, deveria chamar o Pedro, deveria conversar com o Pedro, deveria explicar para o Pedro que confiava nele como jogador, que acreditava nele, que não queria vender ele. O presidente BAP deveria ter pedido desculpas ao Pedro pela falta de profissionalismo de um membro do departamento de futebol, de estar falando aquelas coisas, de estar desmerecendo o jogador, de estar desvalorizando e diminuindo o jogador. Primeiro ponto. Mas o erro do departamento de futebol e da presidência do Flamengo não encoberta ou não cobre o erro do Pedro, que para mim também tá muito errado. Eu acho que o Pedro deveria pegar toda essa situação e fazer do limão a limonada. Ah, estão falando que eu não vou valer 15 milhões de euros, estão falando que eu não valho isso, estão falando isso, então eu vou treinar, eu vou me dedicar e quando eu entrar em campo eu vou fazer gol, eu vou mostrar que eu quero, eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu valho sim, eu vou mostrar que por muitos anos eu fui o artilheiro do Brasil e por que eu alcancei esse feito. Eu vou mostrar por que eu fui para a Copa do Mundo, por que eu joguei na seleção brasileira, eu vou mostrar. Só que o Pedro não, o Pedro decidiu meio que se entregar, começou a não treinar bem e acabou que o técnico Felipe Luiz tomou essa atitude. Agora, Felipe Luiz deixou claro que se ele pedir desculpa para o elenco, se ele pedir desculpa para os jogadores e ele continuar, e ele começar a treinar bem, começar a performar nos treinos, ele vai voltar a ter as oportunidades dele, ele vai voltar a fazer gols e ele vai, foi o que o Felipe Luiz falou, o que eu espero dele é profissionalismo. Vamos esperar para ver. Só que acabou a coletiva, o Vene falou até com os empresários do Pedro. E aí, meus amigos, abre aspas. Procurei um dos representantes do Pedro para saber quais serão os próximos passos após a coletiva do técnico Felipe Luiz criticando de maneira pesada o atacante. E a resposta foi direta. Vamos trazer uma proposta ao Flamengo e tentar uma saída. Ou seja, já está definido entre o Pedro e os seus empresários que vai chegar uma proposta para tentar tirar o jogador do Flamengo. Vai chegar uma proposta para tentar negociar uma saída do Pedro do Flamengo. Eu vou dizer aqui, Pedro, se eu fosse você, no Brasil, você não vai encontrar time nenhum que você vai ter o que você tem no Flamengo. Time nenhum. Você viu outros jogadores que saíram aí, estão esquecidos em outros times, com todo respeito aos outros times. Você não vai encontrar torcida nenhuma que vai te abraçar e te apoiar como a torcida do Flamengo. E mais uma coisa, Pedro, eu acho que você tem que botar sua cabeça no lugar e tentar dar uma volta por cima. É claro que cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe onde fica difícil para você, mas é um conselho, eu sou um pouco mais velho que você, é um conselho que eu te dou. É óbvio que você deve estar chateado, deve estar se sentindo exposto, deve estar se sentindo até humilhado, mas na minha concepção, eu acho que você deveria colocar sua cabeça no lugar e tentar dar uma volta por cima. E tentar conseguir dar uma volta por cima. Você precisa do Flamengo e o Flamengo precisa de você. Você é um atacante como poucos. Então, se eu fosse você, pegava o telefone, ligava para o Felipe Luiz e falava, Felipe, quero te pedir desculpas, vamos tentar resolver. Porque o Felipe mesmo falou na coletiva que tentou resolver várias vezes a baixa performance dele, mostrando para ele onde ele estava errando. Mostrando, você está errando aqui, mas o jogador, infelizmente, segundo o técnico Felipe Luiz, persistiu no mau comportamento e persistiu não se dedicando nos treinos. Eu quero saber... Cara, esse aí foi o recado, né, do Felipe Luiz. Eu quero saber a opinião de vocês. Assim, eu só queria deixar muito claro, Cazé, Luizinho, Donan, quem tá ligado aqui no Copa Zona na Casa TV, que é um dos recados mais diretos que eu ouvi de um treinador
para um jogador sem rodeio, Não tenho lembrança. sem enigma, Não tenho lembrança de um recado direto assim. sem nenhum tipo de enigma, sem nenhum tipo de jogo de palavra, não teve nada. Teve nominal ali, Impressionante. teve o recado, teve argumento do Felipe Luiz, inclusive com a questão do GPS. E Prova, no final, né, e no final ele teve, inclusive, falando, pô, eu tô de braço aberto para dar um abraço no Pedro, se ele quiser para vir junto comigo. O que vocês acharam? O tom é certo? Você bateu palma lá, Luizinho? Bati palmas. Bateu palma pra quê? Bati palmas porque, assim, ele, pela certamente, forma do Felipe? pela forma que foi, assim, foi muito educada. O Felipe Luiz, assim, eu já vi gente falando, o Felipe Luiz escrotizou o Pedro. Não, o Pedro escrotizou o Pedro. Não. Pelo que o Felipe Luiz colocou. Mas- só pra deixar claro. Mas tem como você escrotizar alguém e ser educado, e ser verdadeiro. Sim, e ser... meu assim, ponto é o seguinte. Se a pessoa for escrota, ela merece ser Então, escrotizada. mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não acredito que tudo isso que ele falou pra gente agora, ele não tenha, no mínimo, tangenciado o assunto com o Pedro. Me parece muito claro que o Pedro sabe porque ele ficou fora. E assim, ele já deve ter tentado outras coisas no campo e nos bastidores para que o Pedro mudasse o comportamento. Porque ele falou, venho tentando, venho segurando a onda para não falar. Então, a partir do momento que ele publiciza isso, ele tá jogando uma última cartada. Que é tentar usar da pressão externa para ver se isso motiva o Pedro a voltar ao ser um profissional. Mas só pra te falar, a informação que é do momento é que, em contato com os representantes do Pedro, eles estão aguardando uma proposta para que ele saia do Flamengo. Tudo então, bem. Assim, de repente, foi a última cartada. Informação do final Vene mesmo. Casagrande, E é isso. essa, né, É. né, Casé? Que, Exatamente, informação do Vene. Isso. do Vene, que é esse, de momento, a reação, né, à coletiva do Felipe Luiz. Eu só queria... Não, mas aí eu só quero falar... Não, Fala, fala. É para continuar, né, em cima do que vocês estão falando. A mensagem foi passada. Foi. Eu quero perguntar agora na visão do grupo. Do Como que grupo. o grupo de jogadores Cara, recebe uma mensagem dessa, assim? Se sentir valorizado. Eu quero Porque, cara, só... jogador não é fácil também, cara. Eu Futebol quero não dizer- é fácil, né? Não é. assim, Eu acho o de gerir. seguinte. Eu gostaria que o técnico do meu time respeitasse o meu time e o meu clube como o Felipe Luiz respeitou o Flamengo. Porque ele colocou o Flamengo em primeiro lugar, que é o trabalho dele. Porque isso que ele fez, ele tá respeitando pra cacete o Flamengo. Eu acho que esse é o principal mensagem. E aí, se é o grupo, meu irmão, eu não quero nada mais do que um técnico que seja leal com os acontecimentos. Porque se o cara tem talento acima da média como é o Pedro, treina mal pra cacete e joga no meu lugar que tô me matando, Joga eu ia no ficar nome? puto. É óbvio. E tem uma outra situação, assim. Eu acho que é uma forma também do próprio Felipe Luiz se defender. Porque a gente está falando do Pedro, que para muita gente é o melhor camisa 9 do país tecnicamente. É um jogador que poderia estar numa seleção brasileira, mas que não vem rendendo. E que não está mostrando a intensidade necessária, não está mobilizado e focado na maneira que o Flamengo merece, que a carreira dele merece. Então, assim, é muito fácil na internet ou a torcida do Flamengo tentar demonstrar uma insatisfação e criar uma narrativa de o Felipe Luiz está sabotando o melhor camisa 9 do país. O Felipe Luiz tem a obrigação de colocar o Pedro como titular do Flamengo. O Pedro se retirou da relação do Flamengo. Ele não foi relacionado por uma culpa dele. E assim, eu também bato palma para a declaração do Felipe Luiz, porque ele sempre foi muito respeitoso, ele foi sincero, ele argumentou com fatos. Quando ele cita o GPS, não tem como o Pedro falar que isso é mentira. E assim, eu lamento muito que um jogador tão acima da média tecnicamente, no ano que vem tem uma Copa do Mundo, o Pedro nesse momento não está se respeitando. Dona, Ele está subestimando. dona, deboche. Pô, deboche. Pô, cara, tu treinar com deboche, pô, cara, isso é muito grave. Não, é uma mano. falta de respeito com ele, Pô, é uma cara, isso falta é de muito respeito com o grave. Felipe Luiz, com Pô, os tipo jogadores assim, do Flamengo e com a a instituição. gente é profissional da nossa área. Se tu tá trabalhando sério aqui, tu tá vendo alguém trabalhar com deboche do teu lado, fazendo as coisas erradas de sacanagem, É isso eu falo, aí. irmão, desculpa, isso é pra fechar É o tempo. inadmissível. Isso é pra fechar o tempo. E o que ele fez ali foi fechar o tempo. E eu acho que Ele tá correto. de tudo que falou o Felipe, esse ponto é o mais grave. Para mim, de todo. O do Foi a GPS. informação da semana, né? O Pedro Ô, saiu Cazé, do treino. Pra ele falar nesse tom, é porque assim, eu tenho certeza, o Felipe Luiz já teve várias conversas com o Pedro. Claro. O Felipe Luiz já blindou o Pedro em várias oportunidades. O Felipe Luiz tentou recuperar o Pedro. Isso foi dito internamente em vários momentos.
Só que o Pedro não se ajuda. E aí chegou um momento que a decisão da comissão técnica de tirar o Pedro de uma relação expõe a comissão, né? Que a torcida começa a falar, ué, ele tá sabotando o melhor camisa 9 que o Flamengo tem. Ele precisa responder. E aí você precisa expor pra ver se o jogador ou decide, não, eu vou dar a volta por cima e eu vou fazer o melhor pra minha carreira e pro Flamengo. Pelo que o Cazé tá trazendo na informação do Vene, me desculpe, Pedro e seu staff estão sendo mimados. É isso. Vaidosos. Porque ao invés de tentar melhorar como atleta do ponto de vista de postura, tá falando, cara, eu sou o melhor aqui tecnicamente, não quer me usar, então vou embora. Mas, assim, eu acho isso lamentável, cara. Eu acho que o momento a gente tem que ouvir o Pedro. Tá tendo uma tretinha com o Pedro lá. Você ficou sabendo desses rumores aí? Abandonou o treino, sentiu uma lesão e o pessoal tá achando que é alguma mascarada. Como você vê essa situação e o que você acha da situação do Pedro aí? Porque alguns jogadores entraram em defesa do Felipe Luiz. Você que gosta de uma fofoca e opinar sobre a vida alheia? Primeiro, para você tecer qualquer tipo de comentários, você tem que ter as informações apuradas e conviver no elenco para saber. Mas se foram a favor do Felipe Luiz, ele tem as suas razões, né, e as suas convicções. Mas olha só, o estilo do Pedro, ele nunca foi de arrumar confusão, ele nunca foi de encrespar com o adversário, ou com o próprio juiz, ou provocar a torcida adversária. Ele está ali chateado e triste porque é o centroavante de origem, não tem um outro centroavante ali à altura, na função dele, mas ele tem que entender também que ele vem de lesão. Ah, mas tá chateado porque não tá entrando. Não, é normal, todo jogador fica assim. E aí, ele tem que entender que o Luiz Araújo tá voando, o Bruno Henrique voando. Ó, o próprio Cebolinha hoje entrou só depois, irmão. No finalzinho do segundo tempo e tá quietinho. Então, ele tem que ter a tranquilidade e ele olhar pro espelho e falar assim, pô, cara, eu já disputei uma Copa do Mundo. Sabendo que o Brasil não tem um centroavante, primeiro ele recuperar a forma física dele, a parte técnica, que automaticamente ele vai entrando aos poucos. Agora, respeitar os atletas. Isso é o papel do jogador, que muitas das vezes... Para ajudar a gestão do ambiente, né? Quando briguei com o Vanderlei, fica ruim pro grupo, você perde... Você fica queimado. E é um né, desrespeito. Não fica queimado. Né? É um desrespeito até o seu grupo. E muitas vezes eu fiz isso. Sim. Ainda bem que chegava quarta e domingo que você fazia gols, que isso segurava. Então, eu não tive lesão. Então, o Pedro tem que entender, ele vem de lesão e até você recuperar a sua forma física, demora, mas ele é um cara do bem. O Pedro e o Plata jogando também muita bola também, né? Hã? Tem um Plata também que... Mas o centroavante de origem, aquele que faz o pivô, aquele que recebe os cruzamentos, porque você vê só, hoje o São Paulo foi pro Maracanã para tentar se defender, certo? Uhum. E aí eu vi aí a discussão de vocês dois e o seu desespero como São Paulino. Desespero não, normal. Estávamos argumentando situações normal, fatídicas. Mas isso é normal. E aí, o São Paulo, com essa janela agora, ele tem que sair pro mercado para contratar um meia de ligação, porque o Oscar não dá, um lateral direito, um outro lateral esquerdo. O Flamengo não. O Flamengo joga a camisa pro alto na lateral esquerda, ele tem Alexandro, Ayrton Lucas e o Vinha. Você vê que os dois saíram, o Felipe Luiz ainda não colocou o Vinha, porque veio de lesão, colocou o Varela, que é o substituto ali do Wesley. Então, um grupo que consegue, às vezes vai jogar mal aqui o outro, os jogadores que entraram vão conseguir manter o ritmo. Mas aí a questão do Pedro, que ele está questionando é exatamente isso. Ele não está jogando, e aí houve esse rumor de que saiu, sentiu uma dor, e aí né, o Felipe Luiz teve até que falar, olha, vai jogar se estiver bem, se estiver preparado, se estiver recuperado, se estiver tudo certo. E o jogador está descontente com o banco de reserva.